Boketov, Raverins, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa primeira parte da leitura da Parashá HaShavua, dessa porção dessa semana que se inicia, tá? Que é a porção justamente de Balac, tá? No decorrer aqui da leitura vamos falar um pouquinho por que essa porção tem esse nome, tá? Segundo alguns comentaristas, tá bom? E sem mais delongas, vamos lá para essa porção. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 2, tá? E versículo 3. Estamos aqui no livro de Números, tá? No livro de Números, estamos aqui no capítulo 22, tá bom? E vamos fazer justamente a leitura desses versículos aqui, tá? Como de costume, você já me acompanha, eu vou fazer a leitura aqui em hebraico, depois nós continuamos aqui em português, tá? Então, versículo 2 e 3 fala assim, ó. Vaial Balak ben Tzipor, né? E viu Vaial Balak ben Tzipor, que filho de Tzipor. O que ele viu? Et kol asher asa Israel. Tudo que fez Israel lá Emori, aos Emoritas. Então, o versículo começa aqui, viu Balak, filho de Tzipor. Et kol asher asa Israel lá Emori. Tudo que fez Israel aos Emoritas, que foi o último versículo da porção da Parashá da semana passada que nós vimos, tá? Versículo 4 diz assim: Vaiagar Moav mipnei Ra'am. E teve medo, né, Moav, por causa mipnei Ra'am, por causa do povo, meod, né, teve medo muito do povo. Kiravhu, pois ele era muito, tá? Vaiakatz, angustiado, Moav, mipnei bnei Israel, por causa dos filhos de Israel. Então, os nossos dois primeiros versículos aqui, eles justamente começam falando que Moav, né, que no caso ali, Balac, ele viu o que o povo de Israel havia feito a os Emoritas ali. E ele ficou com medo, por quê? Porque ele viu que o povo era muito. Vamos entender isso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. O versículo 4 diz assim, ó. Moav disse aos anciões de Midian. Esta comunidade, né, dos israelitas aqui, mastigará agora tudo à nossa volta. Tal como um boi no campo masca toda a vegetação. O boi, quando ele vai comer, né, Rashi ele explica aqui, deixa eu dar um resumo para você. Rashi ele fala assim, que quando o boi ele vai comer, ele puxa, né, você vê ele puxa toda a grama e sai raiz e tudo. Então, quando o Balac ele fala aqui para Moab, o seu povo, que eles iriam consumi-los como um boi ali consome, ele está falando, vão acabar com tudo, vão destruir tudo desde a raiz, tá? O que na verdade Balac viu, como diz aqui? O que ele viu? Rashi ele comenta assim, que na verdade ele viu tudo que o povo de Israel havia feito a Shihon, né, ali o rei dos Emoritas, porque nós falamos, né, comentamos que o Shihon ele era contratado ali nas fronteiras de Moab para proteger justamente o povo de Moab e viu que essa defesa não surtiu efeito. Então agora ele temeu e ele foi e falou, né, aos anciões de Midian, tá? Rashi traz um comentário interessante aqui, que quando Moisés, no finalzinho da Parashá passada, ele teve medo de Og, por causa do mérito de Abraão, ele falou para ele sozinho, e comentou com Deus, né? Diferente aqui de Balac, ele ficou com medo, passou para os anciões e falou para todo o povo de Moab, ou seja, ele transmitiu aquele medo para o povo. O que acontece quando numa batalha o capitão é derrotado? O povo fica com medo. Então, se o próprio rei estava com medo, ele ia amedrontar todo o povo. Essa é a diferença. Moshe falou em particular com Deus sobre o medo que ele tinha em relação a Og. E já Moab aqui, né, Balac, ele falou para todo o reinado ali, todo o reino dele de Moab, tá? Então, o boi, né, como ele masca toda a vegetação, continua o versículo assim, ó. Balac, o filho de Zippor, era o rei de Moab naquele momento, tá? Por que diz naquele momento? Rashi ele fala assim, Balac não tinha o direito à monarquia.
ele era um dos nobres midianitas, tá? Segundo alguns dos nobres de Shihon, né, ele fala para aqui para nós dar uma consultada em Josué, tá? Para nós analisarmos esse texto corretamente. E quando Shihon morreu, ele os nomearam sobre ele de forma temporária. Então, quando Shihon ali, o rei dos Emoritas morreu, eles pegaram Og ali, pegaram, desculpa, Balaque e o nomearam justamente como um novo rei ali de Moab, tá? Por isso diz assim, nós vamos ver na frente aqui, que na verdade quando ele vai convocar Bilã, né? Balaão, acho que é Balaão em português, ele fala que na verdade quem mostrou para ele o que aconteceria e quem seria o novo rei de Moab seria Balaque foi o próprio Bilã. Por isso, nós vamos ver que todo o contexto daqui em diante fala-se assim que quem ele abençoar e amaldiçoar, ele assim seria, porque ele havia dito, você vai ser o novo rei de Moab, para Balaque. Então vamos lá, o versículo 5 diz assim, vai Shilá Melahi el Bilã ben Beor, ele quem? Balaque, enviou mensageiros a quem? A Bilã, a filho de Beor, tá? Para Petor, próximo ao rio, na terra nativa de quem? De Balaque, tá? Que o chamaram dizendo, eis que um povo saiu do Egito, e esse povo é o que? Amiatsa Mimitzraim, tá? Hinekisa et Ein Haaretz. Esse povo, Hine, eles Kisa et Ein, ou seja, eles são como olho e Ein Haaretz, o olho da terra, tá? Ou seja, eles cobriu ali o olho da terra. O que isso quer dizer? Não que o povo era numeroso. Nós sabemos que o povo de judeu não era numeroso. Perante os outros povos ali, eles eram menores. Quando diz o olho da terra, Arashi, ele comenta aqui que, na verdade, ou seja, quem que era que protegia? Quem que estava no centro ali? Era justamente Shihon, né? Og ali, os reis ali. E eles destruíram, por isso que fala, eles são como o olho da terra, aquele que está no centro. Destruíram as nossas proteções, tá? O povo saiu do Egito e eis que cobriu o olho da terra. Ele está sentado bem perto de mim. Agora, por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim, pois eles são mais poderosos do que eu. Então, Balaque faz uma convocação a Bilã, tá? Fala assim, talvez eu possa derrotá-los e expulsá-los da terra, pois eu sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Como eu disse, eles já conheciam Bilã. Quando o povo judeu ia sair do Egito, Bilã já estava falando também sobre justamente isso, que o povo destruiu ali, né, o Egito, e eles iriam consumir ali. Então, o Bilã já era conhecido por amaldiçoar, assim como ele amaldiçoou os reis ali que Shihon, na porção retrasada, havia derrotado, né, e tomado posse ali, quando Israel pegou e retomou a posse, ele também havia profetizado que justamente Shihon iria fazer isso. Então, ele já era conhecido o profeta das nações ali, tá? Pois eu sei tal que você, quem abençoar, será abençoado, e quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Versículo 7. Os anciões de Moab, os anciões de Midian, foram com instrumentos de magia em suas mãos. Eles foram até Bilã e transmitiram-lhe a mensagem de Balaque. Aqui Irache ele comenta, mas como assim os anciões de Moab e os anciões de Midian? Eles não tinham brigado anteriormente? Como diz lá, no Og tomou o povo ali, como que agora eles se uniram? Aí Irashi comenta que justamente eles se uniram por causa do medo que eles tinham do povo de Israel. Então eles fizeram uma trégua ali, se reuniram para tentar impedir que o povo de Israel passasse por ali, tá? Diz assim que ele enviou eles, né, com magia em suas mãos. Foram instrumentos de magia em sua mão. Eles foram enviados até Bilã. A Irash fala assim que era todo tipo de encantos para que Bilã não pudesse dizer, eu não tenho minhas ferramentas comigo. Ou seja, você já vai com a informação para a pessoa, você já vai levar, né, a mensagem para a pessoa, você já leva algo para ela, que ela não falar, não, eu não vou, eu não tenho meus instrumentos. Então ele enviou justamente com vários instrumentos aqui de artifícios de magia. Versículo 8. Ele disse a eles, passe a noite aqui e eu lhes darei uma resposta conforme Deus falar comigo. Assim os dignatários, né, dignatários de Moab foram com Bilã.
tá? Então Bilã fala ali, ó, fica aqui a noite comigo, tá? Eu vou ver o que Deus fala comigo. Aí Rashi ele traz um comentário interessante aqui, ó. Fala assim que o Espírito Divino só repousa sobre ele durante a noite e o mesmo se aplica a todos os profetas das nações, tá? Assim como foi com Lavã, que Deus veio a ele num sonho à noite, tá? Como o versículo diz assim: Deus vê Lavã, o Arami tem um sonho à noite, como um homem que vai se encontrar com a sua concubina em segredo. Então, Deus, diferentemente, quando vai se revelar ao povo de Israel, revela-se como Moshe, revela-se em dia numa visão para Jeremias, Ezequiel, Isaías, com o profeta das nações, que no caso aqui era Bilã, ele vinha à noite e só falava com ele em sonho. Por isso Bilã falou, passe a noite comigo aqui e vou ver o que Deus fala, tá? Então fala assim o versículo. Vayavo Elohim el Bilã, vayomer mi haranassim hale imar, né? Ou seja, Deus faz uma pergunta para ele assim, né? Deus veio a Bilã e disse: Quem são esses homens com você, né? Mihanassim ha'ele imar. Quem são esses que são homens com você? Aí vem Bilã e fala assim: Vayomer Bilã el ha'Elohim. Balak vayomer, né? Balak ben Tzipor mele Moav Shelah Elai. Ou seja, esses são os mensageiros, dignatários que Balaque, filho de Tispó, né, Ben Tispó, o rei de Moabe, Shelah Elai, me enviou a mim. Aí continua assim. Hine Ha'am Aitse Mitzray, né? Eis que o povo que saiu do Egito vai sa et en haaretz atalecha, ou seja, eis que o povo que saiu do Egito cobriu o olho da terra. Agora venha e os condenes por mim. Talvez então eu consiga guerrear com eles e expulsá-los. Aí o último versículo aqui dessa nossa primeira parte aqui da porção, tá? Da semana. Fala assim: Vai Omer Elohim El Bilã, falou Deus, né? Você vai ver aqui que não fala Hashem, não fala o nome do Eterno, como sempre quando assim, vai Omer, né? Adotar-se ponto nai, o nome de Deus. Ele fala aqui Elohim. Você vê a diferença que quando Deus vai tratar com alguém que são das nações que não é povo de Deus, ele não usa o seu nome. Ele usa o atributo que todos conhecem, Deus, tá? Então tá escrito, vai Omer Elohim El Bilã, falou Deus a Bilã. Lo tele imahem, você não vá com eles, né? Você não vá com eles. Lota ol ethaam, ou seja, você não vai amaldiçoar esse povo, porque kil baruchu, pois abençoado eles são. E aqui nós terminamos a nossa porção, primeira parte da porção. Então nós vemos que Bilã vai, dorme, Deus vem a ele, pergunta para ele quem são aqueles que estão com ele. Bilã vem e fala para eles quem são, que são enviados de Balaque, filho de Cipó, que enviou para eles amaldiçoar o povo judeu, porque era o povo que estava consumindo todos ali em volta, né, da terra, o povo que havia saído do Egito. Deus vem e fala para ele, você não vai com eles, tá? Porque esse povo que você está querendo amaldiçoar, eles são abençoados. Kil baruchu, pois eles são abençoados. Tá? Tem uns comentários aqui que eu gostaria de falar com vocês antes de nós adentrarmos essa mensagem interessante. Primeira coisa é o que Rashi comenta aqui. Rashi ele fala assim. Versículo 9 diz assim, né? Mihanassim haele imar. Quem são esses homens que, né, que vieram, que estão com você? Aí Rashi ele fala assim, ó. Deus veio para enganá-lo. Bilã disse, às vezes nem tudo está revelado perante ele, porque nem sempre ele é onisciente. Ou seja, Deus vem e fala para Bilã, quem são esses que estão com você? Como se Deus não soubesse quem fosse. Aí Bilã falou, tá vendo? Nem sempre ele
é onisciente, nem sempre ele está ciente de tudo. Aí Bilam fala, pois que o Urash fala assim, que Deus veio para enganá-lo, né? Eu vou encontrar um momento em que serei capaz de amaldiçoar e ele não irá perceber isso. Ou seja, Bilam achava que poderia, no momento ali, achar uma brecha em Deus, como se isso fosse possível, e amaldiçoar o povo, tá? Então nós vemos aqui, nos últimos versículos, que Bilam ele muda as palavras que Balaque diz. No hebraico, você consegue notar isso, tá? No português você não vai conseguir ter esse entendimento, mas no hebraico você vê assim, que na verdade, no versículo 6 desse mesmo capítulo, está escrito assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Agora, por favor, venha e amaldiçoe. Rali, né? Ou seja, no hebraico aqui, se nós pegarmos, está escrito justamente Ra-ali, amaldiçoe eles, tá? Já o hebraico aqui, quando Bilam vai falar para Deus, ele fala assim, cavale, ou seja, essa expressão usada por Bilam, acho que ele comenta aqui, é mais forte do que arali, né? Arali do que está no versículo 6. Amaldiçoe, usada por Balaque, pois ela é específica e explicativa. Então, na verdade aqui, Bilam já fala justamente no nível mais alto de maldição. E não é só essa palavra, ele vem e muda também assim. Quando Balaque fala lá no versículo 6 também, expulsa, né? Queria tirar eles, simplesmente tirá-los da terra dali. Já Balaque usa a expressão Vegerishtiv, ou seja, né, que é o quê? É expulsá-los de toda a terra, aniquilá-los da terra. Sua intenção era que eu quero apenas levá-los para longe, no versículo 6, Balaque fala. Mas Bilão odiava mais do que Balaque e queria eliminá-los do mundo, porque Deus falava justamente com eles não em sonho. Ele tinha uma certa inveja, tá? Então nós entendemos daqui, só para nós encerrarmos essa porção também, meus amigos. Eu lendo, eu acho interessante, porque quem está acompanhando desde o começo, está vendo toda a situação de Israel, né? Nós vemos bezerro de ouro, nós vemos o pessoal reclamar do maná, nós vemos o pessoal reclamar do sacerdócio ali de Aharon, o pessoal reclamar da fome, o pessoal falar sempre para Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto, tal, tudo. E agora Deus vem falar para Bilã assim, não, esse povo ele é abençoado, você não vai conseguir amaldiçoá-los. Não se pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Então olha só que interessante, quem está lendo a Torá, lá desde Gênesis, né? Aí chega na saída do Egito ali, começa a ver tudo que o povo de Israel faz, né? Ali em relação contra a Deus, contra os mandamentos de Deus, fala assim, tá vendo como esse povo que não sei o que, o povo de Israel até hoje, né? As pessoas têm essa ideia, mataram os profetas e tal, tudo. Mas Deus fala que é o quê? Que o Baruch, pois eles são abençoados por mim. Por isso que aqui entra um segredo para a gente tomar muito cuidado quando a gente fala contra Israel, contra o povo judeu. Eu sempre alerto pessoas próximas a mim que tem todo esse conceito errado, porque infelizmente vive grudado na mídia, informações erradas, e acha que o povo de Israel, o povo judeu, são justamente aquilo que a mídia fala. E é aquela velha história que eu sempre trago aqui, meus amigos. Quem conhece verdadeiramente a sua família é você mesmo, pois você está com ela 24 horas por dia ali. Então, quem conhece o povo judeu é quem está vivendo no meio do povo judeu. Se eu já estou há 20 anos no meio do povo judeu, e eu sei muito bem quem são o povo judeu e que são as suas letras, a sua Torá, o que realmente a Bíblia fala, você acha que eu vou acreditar no que a mídia, que ela ganha visualização em cima, ela ganha público em cima disso, ela não está interessada em transmitir a verdade, ela quer chocar você, para você dar a atenção para ela manipular você,
para ela ter mais ali público, para ela ter mais ali comerciais, para ela ter um ganho, ela vive disso. Ela não tem interesse nenhum em falar a verdade. Mídia, jornal, toda vez que é falado de Israel no mundo, Israel vira o centro de todas as coisas no mundo. Só se fala do povo judeu. Aí eu sempre alerto meus amigos, sempre alerto pessoas próximas a mim. Por nenhum motivo nesse mundo falem mal do povo judeu. Seja lá o que falaram de você, vocês não entendem quem é o povo, quem são o Am Israel. Vocês não sabem quem é o povo judeu. Se a própria Torá, desde lá do começo, nós estamos lendo que o povo sempre ali, sabe, indo contra Deus, o povo sempre entristecendo Deus, Deus falando a ponto de falar, vou exterminar esse povo, Moisés vai terminar. Agora Deus chega perante Bilã que fala, esse povo é abençoado. Quem é você, pessoa, para falar mal do povo judeu? Você não tem a mínima ideia do mal que você está fazendo para a sua vida. Menina dos olhos de Deus, povo escolhido, luz para os mundos, meu primogênito, minhas testemunhas. Quer mais? Poderia citar mais aqui. Aí me vem Bilã aqui e Balaque quer amaldiçoar. Aí Deus fala, não tem como. Como você vai amaldiçoar o que eu abençoei? Nós poderíamos falar muito mais aqui sobre Bilã, mas vamos ver se nós conseguimos falar um pouquinho mais dele, que ele vai se mostrar o caráter dele vai se mostrar na próxima parte aqui da nossa porção, tá? Na segunda parte. Quando nós chegamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre quem era Bilã, qual realmente o interesse de Bilã nisso aqui, tá bom? Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu vou deixar para vocês aqui hoje. Não se pode amaldiçoar o povo judeu. Não se pode falar nada contra o povo judeu. Vocês não entendem, gente. Todos os povos grandes no mundo, isso aqui já não é Torá. Isso aqui já é história. Todos os grandes reinos, povos, impérios que se levantaram contra esse minúsculo povo não existem mais. São histórias. Wikipédia, museu. Acabou-se. Ame Israel, o povo de Israel vive, está aqui no nosso meio até hoje. Por quê? Testemunha, luz para o mundo, abençoados de Deus, primogênito de Deus, escolhidos por Deus. Tá? Contra Israel não vale encanto nem maldição, não funciona, gente. Vocês não entendem. Tá bom? Mais uma vez, quero agradecer a vocês que já me acompanham mais de um ano nesse canal. Você que é novo, gostou dessa mensagem, sentiu curiosidade, quer perguntar alguma coisa, os comentários estão aí, fique à vontade, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem se você achou interessante, que alguém precisa ouvir isso, tá? E não demais, como eu sempre digo aqui, o Anto Mashiach não, nós queremos um Mashiach agora, que Mashiach se revela ainda hoje, transforme, né, construa o Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, todas as nações possam viver em paz com o conhecimento de Deus, tá? Porque o que muita gente tem erroneamente acha que conhecem a Deus. Esse é o grande problema. Só que os profetas falam assim, que naquele tempo a terra vai se encher do conhecimento de Deus e ninguém mais vai fazer mal a ninguém. Ou seja, o que vai mudar o mundo é justamente o conhecimento de Deus. Aí você fala, Mauri, o mundo todo já conhece Deus. Não conhece. Só quem conhece verdadeiramente a Deus na sua profundidade é o povo judeu. Os outros têm sombra ali, conhece um pouquinho, ouviu falar. Ama Israel, o povo de Israel conhece Deus. Por isso que diz assim, que as nações vão falar, vinde, subamos a casa de Jacó. Vamos atrás do povo judeu, para que ele nos ensine no que concerne os seus mandamentos e os preceitos. Quem vai ensinar o povo, quem está fazendo isso, Baruch Hashem, agora, é o sinal do Mashiach, é o povo judeu. Fora isso, meu amigo,
Sinto muito, pode ficar bravo comigo, achar. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Torá. As pessoas vão correr atrás do povo judeu para que eles ensinem o que concerne os mandamentos, os preceitos de Deus, e assim eles possam servir a Deus também verdadeiramente. Amigos, fiquem com Deus. Atzlahá, sucesso, Parnassá, sucesso e sustento na vida de vocês, de cada um. Nos encontramos aqui, se Deus quiser, amanhã, se Mashiach se revelar ainda hoje, melhor ainda. Se nós estamos aqui não, com a segunda parte da porção da Parashá de Balak, tá bom? Fiquem com Deus, Todarabá e Lehi Traot. Nos vemos amanhã, se assim Deus quiser. Tchau, tchau, amigos!